o ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a fazer uma comparação entre o que ocorreu da ação da PF, coordenada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, e a Noite dos Cristais na Alemanha. Você sabe o que significa ou o que significou a Noite dos Cristais? Se você não sabe ainda, é bom ficar sabendo. Hoje tem várias oportunidades para você saber isso, principalmente aqui na internet. Basta você pesquisar no Google, mas é importante que você faça as suas comparações, busque as diversas fontes e entenda o que está por trás dessa comparação que o ministro Abraham Weintraub faz com a realidade que se apresenta nesse momento histórico no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, ele coordenou uma busca e apreensão de computadores, de dados em determinadas residências do chamado Gabinete do Ódio e também de alguns parlamentares. Entre aqueles do Gabinete do Ódio encontra-se um cidadão chamado Alan dos Santos. Várias buscas já foram feitas. Segundo Abraham Weintraub, isso foi um absurdo tão grande, uma violência tão profunda, que se compara à Noite dos Cristais da Alemanha nazista. Em resumo, a Noite dos Cristais da Alemanha nazista foi um nome dado a uma ação feita pela Alemanha nazista, pelo nazismo, a mando do ministro das comunicações na época chamado Goebbels, que tem como principal função, objetivo aí, de perseguir os judeus e criminalizar os judeus. Portanto, logo de primeira mão, podemos perceber que a comparação que o Weintraub faz com a Noite dos Cristais, melhor dizendo, com a Noite dos Cristais, não tem nada a ver. Ele está se colocando como vítima, como se diz, olha, nós somos judeus perseguidos pelos nazistas. Agora vamos entender o que foi essa Noite dos Cristais. No jornal do 247 aqui, diz o seguinte: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparou a operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira, 27, contra as milícias virtuais bolsonaristas com o episódio em que a polícia nazista SS invadiu casas e sinagogas durante a Alemanha nazista. Hoje foi o dia da infâmia. Isso aí é o que o Weintraub fez. Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado com a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligárquica socialista dirá? Segue eu, tuitou o ministro. Na noite do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e na Áustria, ocorre um pogrom, uma palavra russa que significa causar estragos, destruir violentamente, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, marcado principalmente pela destruição de símbolos judaicos, em que sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e seus pertences destruídos, também chamada de Noite dos Vidros. A Noite dos Vidros Quebrados indica os vidros estilhaçados nas vitrines das lojas, sinagogas e moradia de judeus. Isso marca uma onda de violência contra judeus em todo o Reich, a Alemanha. Os ataques foram planejados para parecerem espontâneos, uma revolta natural da população alemã contra o assassinato de um oficial por um adolescente judeu em Paris.
mas na realidade foi um plano de Joseph Goebbels, ministro alemão da propaganda, e de outros líderes nazistas que organizaram meticulosamente outros programas. A Noite dos Cristais resultou em mais de 250 sinagogas queimadas e cerca de 7.000 estabelecimentos comerciais judaicos destruídos. Dezenas de judeus foram mortos, cemitérios, hospitais, escolas e casas judias foram saqueadas. A polícia e os bombeiros foram orientados a não atuar nesse dia. Na manhã seguinte, 30.000 judeus alemães do sexo masculino foram presos pelo crime de serem judeus. Aqui começa o aprisionamento em campos de concentração, onde milhares de pessoas vão encontrar a morte. Algumas mulheres judias foram enviadas para prisões locais. Depois disso, estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus não poderiam ser reabertos sem que passassem a ser gerenciados por não-judeus. Estabeleceu-se toques de recolher e os judeus tiveram seus movimentos e horários controlados, não podendo sair de casa livremente. Depois da Noite dos Cristais, as crianças e os adolescentes judeus, tanto na Alemanha quanto na Áustria, tiveram suas vidas e rotinas absolutamente alteradas. Expulsos de escolas públicas, proibidos de entrar em museus, parques e piscinas. A segregação dos jovens judeus tornou-se uma regra. Há muitos casos de suicídio nesse período, assim como tentativa de imigração. É conhecida a avaliação do coronel Werner Thomas Ludwig Feuer, que em carta à sua amiga baronesa Margot Schutzmann, datada de 11 de dezembro de 1938, conclui: logo após a guerra, cheguei à conclusão de que temos de ser vitoriosos em 3 batalhas se a Alemanha quiser ser poderosa. Primeiro, a batalha contra a classe trabalhadora. Esta, Hitler ganhou. Contra a Igreja Católica, talvez melhor expressa como ultramontanismo, melhor dizendo como ultramontanismo. E, em terceiro lugar, a batalha contra os judeus. Estamos em meio a essas batalhas e um contra os judeus é o mais difícil. Espero que todos percebam os meandros desta campanha. O coronel-general Werner Fitch indicou, bem como Hitler se empenhou em derrotar a classe trabalhadora. O nazismo foi, antes de mais nada, um regime pensado para esmagar as organizações operárias, pois o projeto de poder nazista implicava em não perder tempo com os adversários internos. Assim que conquistou o título de chanceler da Alemanha em 1933, uma das primeiras medidas de Hitler foi extinguir os sindicatos, os contratos coletivos e o direito à greve. O novo governo criou a DAF, que tinha como objetivo assegurar que todos os indivíduos pudessem realizar o máximo de trabalho possível. A partir de então, não há mais preocupação com os trabalhadores, nem com os direitos, os seus direitos. Aliás, a DAF foi a única instituição trabalhista do regime nazista, garantindo que os trabalhadores alemães ficassem totalmente presos ao sistema nazista. Em 1934, uma lei reguladora do trabalho deu plenos poderes aos donos de empresas, subordinando os trabalhadores aos patrões de forma irremediável. O segundo parágrafo da lei diz o seguinte: o líder da empresa passa a tomar decisões pelos trabalhadores em todas as questões relacionadas à empresa. As 3 grandes confederações sindicais existentes naquele momento, com milhões de membros sindicalizados, foram desmontadas e os trabalhadores se transformaram praticamente em servos. O desmonte da organização da classe trabalhadora veio junto com a cassação de mandatos de membros do Partido Comunista da Alemanha. Seus dirigentes foram presos ou perseguidos e, finalmente, o partido foi proibido. Apenas para lembrar, no mesmo dia em que Hitler foi nomeado chanceler, em 30 de janeiro de 1933, a tropa de assalto nazista marchou com suas tochas pelo portão de Brandemburgo. Apesar disso,
Naquele momento, os políticos conservadores não acreditavam que ele permanecesse por muito tempo no poder. Alguns dias depois, o Reichstag, sede do parlamento, foi incendiado. Aparentemente foi um ato isolado, mas suficiente para que a repressão nazista tivesse sua desculpa para ser iniciada e nunca mais recuar em nome da segurança da população. Pois bem, está aí uma explicação sobre a Noite dos Cristais. Vamos pensar em alguns pontos fundamentais que são utilizados pelo governo Bolsonaro por seus seguidores, por seus ministros, por sua trupe. Primeira coisa é a confusão que eles intencionalmente fazem sobre o nazismo. Veja bem, que confusão é essa? Primeiro, utilizar de fake news, de mentiras sobre o nazismo. Como, por exemplo, dizer que o nazismo é de esquerda. Pelo que consta aqui, por exemplo, você percebe claramente que o nazismo é um movimento totalitário, foi um movimento totalitário, um regime totalitário de extrema direita, cujos principais perseguidos foram judeus, os comunistas, os trabalhadores. Portanto, por aí você já percebe que não tem como ser um movimento de esquerda, um regime de esquerda, como eles querem falar. Ah, mas é porque não tem o nacional-socialismo, que é exatamente o nome do partido nazista. É só por isso que você acha que é socialista? É simplesmente um nome que o Hitler colocou. Partido Nacional Socialista, que não tem nada a ver com socialismo. É simplesmente um nome. Então esta é uma confusão que Bolsonaro e seus seguidores, a sua trupe, costuma fazer de maneira intencional, porque conta com a ignorância da maioria da população. Então isso já é um ponto. Quando o Weintraub compara a Noite dos Cristais com a operação da Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal, ele faz uma outra confusão intencional para dizer, olha, a ação dos nazistas do STF, e aí colocando o STF contra a população, ou a população, a sociedade brasileira contra o STF, para dizer, tá vendo, olha, eles estão fazendo o que os nazistas fizeram. Enquanto isso, o governo Bolsonaro mente para a sociedade e se baseia exatamente nos princípios nazistas, a começar pelo seu lema de governo, que foi o lema da campanha: Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, como já mostrei em outro vídeo. Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. E se baseavam na ideia de Deus, de pátria e de família. Portanto, o governo Bolsonaro e sua trupe costuma contar com a ignorância da população para confundir a população. Portanto, chama atenção a você que está vendo esse vídeo. Se você acha que isso não tem nada a ver, isso que eu estou dizendo não tem nada a ver, tudo bem. É todo um direito que você tem. Então, estude, procure dados, fontes e compare as fontes históricas, sociológicas, antropológicas e compare os fatos como ocorreram de fato todos os fatos que envolvem o nazismo. Então, essa é uma estratégia do governo Bolsonaro. Lidar com as fake news, trabalhar com a confusão, é manter a sociedade na ignorância, é manter a maioria na ignorância, porque se não tem um conhecimento sobre aquele fato, então passa a seguir o que estão afirmando. Então não seja ignorante, você não precisa ser ignorante no sentido de falta de conhecimento.
Busque as informações, busque as fontes, pesquise. Por exemplo, se você não concorda com o que nós dizemos aqui neste canal, então busquem a fonte, busquem as fontes e apresente seus argumentos. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Acesse nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.